Saudações, aventureiros! Sejam bem-vindos ao podcast 20 no Dado. Aqui nós falamos sobre RPG, fazemos entrevistas e disseminamos o conteúdo geek. Se você não conhece o nosso projeto, siga nosso Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora, se ajeite na cadeira e venha se divertir. Fala galera, quem tá falando aqui é o Panda do 20 no Dado e hoje eu serei um dos entrevistadores aqui do Heavy, que é um camarada que acrescenta muito aí no nosso ambiente de RPG. Valeu, vamos nessa! E aí rapaziada, eu sou o Felipe, ilustrador do Falha Crítica e um dos criadores do 20 no Dado. O 20 no Dado é um projeto que surgiu após a gravação do primeiro FalhaCast, realizado pelo Falha Crítica, onde eu e o Panda sentimos a necessidade de colocar pra fora alguns projetos pessoais, sistema de RPG, entrevistas com podcasts, board games. Para fazer parte desse projeto a gente convidou o Matheus, que é músico e também um bom escritor, e ele é o responsável pelas nossas redes sociais. O 20 no Dado é um projeto que apareceu para mim através de um convite do Felipe e eu vi uma oportunidade muito legal, cara, de satisfazer um desejo pessoal, né, que é escrever sobre RPG, conhecer, compartilhar ideias, e eu curti muito essa proposta. É sempre um prazer estar dedicando esse tempo pro 20 no Dado e eu espero de coração que esse projeto vá para frente. Neste episódio nós conversaremos com o Heavy, que é um escritor e desenvolvedor de RPG, um RPG nacional, o RPG Alvorada. Ele está com um financiamento. A gente vai conversar um pouco com ele, conhecer mais sobre o sistema e entender a proposta e a motivação que levou ele a criar o livro. Olá pessoal, boas rolagens e sorte para vocês. Eu sou o Heavy, eu sou o produtor do RPG Alvorada e é um prazer estar com vocês aqui para essa conversa. Antes de mais nada, para a galera que caiu de paraquedas aqui nesse podcast, ou para quem não conhece o Alvorada, explica pro pessoal, Heavy, o que é o Alvorada, que projeto é esse, o que o pessoal pode esperar desse RPG. Cara, a Alvorada ele é um sistema, né, independente brasileiro, mas ele não é só um sistema, ele é um cenário também, né, vale a pena dizer isso. Singelo, ambicioso produto que tá arrancando meus cabelos ultimamente, né. Então o sisteminha, né, que tá agora no Catarse, né, tá na sua reta final do financiamento coletivo, que é um cenário barra sistema medieval de alta fantasia. Então ele tem uma vibe bem casual, bem tranquila. Você pode identificar tanto por um Senhor dos Anéis, quanto por um anime que posso citar, por exemplo, Tatenoyusha, outros desse tipo. Ele é pensado, né? Ele tá sendo pensado por mim, principalmente pra quem nunca jogou RPG, ou quem só jogou o eletrônico, como Final Fantasy, Dragon Quest, Fire Emblem, pra essas coisas da vida. Mas também ele é pros veteranos, pra aquela galera que só quer, tipo, chegar e jogar. Não quer ter aquele problema que às vezes tem alguns outros sistemas de sentar, beleza galera, vamos montar ficha, 1 hora lá, rolando 300 dados e vendo qual é, e anotando bônus pra depois ainda se perder na hora do combate. Essa é a ideia principal do Alvorada. Quantos anos você tem, cara? Tipo, antes eu fazer a pergunta. Cara, eu tenho 24. Uma parada que eu fico muito curioso quando eu vi a Alvorada pela primeira vez. Pô, eu sou da época, cara, que a gente mestrava em post do Orkut. Eu lembro que eu tinha o Barbarian, que era uma página do Orkut, é sério, lotava e bombava. Eu não lembro qual que era o programa que a gente usava pra jogar, mas a gente jogava, tipo, via chat e bombava, cara. E a página no Orkut lá bombava. E aí tinha sempre uns comentários lá sobre criar RPG, o seu próprio RPG, e a galera era bem agressiva. Quando você deu esse primeiro passo aí, você sofreu um pouco com isso, cara? Falando, mais um querendo criar um sistema, porque eu vejo muito sistema criado. Aconteceu isso com você? Não, aconteceu um outro rolê que foi... Porque, por exemplo, o Alvorada ele tem muita gag, né? Ele tem muita piada, ele tem muito meme dentro dele. Dentro do meu design, eu quero que isso tenha... É pra ser feito pra pessoa lembrar, sabe? No Alvorada você não tem atributos, né? Você tem perícias que vão ajudar o seu personagem a estar ali. E dentro dessas tem piada e tem meme, por exemplo, tem Palmeirinha, que eu
o seu personagem manja de cozinhar, tem coisinha de Jesus que ele sabe dançar. E já tive feedback, sabe, de gente que falou, não, RPG não pode ser zoeira assim não, cara, senão a galera não vai levar a sério, não sei o que lá e tal. Isso é parte de você entender o que você tá fazendo, de você ter a sua resiliência pra adaptar conforme for as críticas construtivas de verdade, né? E as outras você, tipo, olha e fala, cara, você não entendeu o que eu quis passar aqui, manja. Porque, por exemplo, o guri que me ajuda, né, que me auxilia, que o Raul que fez o design do manual, ele que viu o manual e viu que lá no ferreiro tem, por exemplo, uma habilidade chamada quanto custa o outfit. Aí ele falou, nossa, eu quero muito jogar isso. E veio falar comigo e ele participou da minha mesa e tal. Mas ele também pegou o manual e ele foi grande questionador, sabe? Foi de pegar assim e falar as coisas. Cara, isso não faz sentido. Você tem que melhorar isso. Hoje em dia eu concordo com você que tem muita gente criando RPG. Isso é de verdade, né? Tem até alguns grupos no Facebook, tem muita gente criando solo RPG, inclusive, que eu descobri que a comunidade de RPG solo é gigante, eu não sabia disso. Tem gente criando hack, né, pra 3DT, pra D&D quinta edição. Tivemos recentemente, né, o Skyfall, né, que, querendo ou não, ele é um hack do D&D, né, pra um novo cenário. Tem uma galera se abrindo, assim, e eu acho que pelo menos esse pessoal amadureceu um pouco, sabe? Porque o que eu vejo quando apresento o sistema, coisa do tipo, geralmente, assim, quem tem mais resistência, quem ama de paixão, apaixonado assim, o D&D. Que geralmente olha e fala, não quero, não é D&D, não é da minha vibe. Cara, os haters eram geralmente em D&D. Não, e eu não tô falando mal do D&D porque eu sou um desses dinossaurão do D&D. Mas a maioria da galera que tava dando haters e tava falando que não existe sistema além do D&D. Assim, eu entendo essa galera, tipo, eu gosto muito de D&D também, sabe? É uma das minhas principais referências e eu amo, por exemplo, o Rise of Tiamat. Cara, como eu amo essa aventura, mas assim, de paixão. E eu gosto deles, né? Mas quando eu conversei com o Raul, ele me apresentou muito sistema. E, cara, é, entre aspas, libertador quando você conhece mais sistemas, sabe? Dungeon World, Apocalypse World, tem outros também que vão indo, o Savage Worlds, né? Tem o Cult, tem Vampiro. Até o momento que você tá preso ali na sua fórmula, você conhece o RPG de um modo. Mas quando você expande seu horizonte, cara, é um mundo muito encantador. Se você já tem uma base, é muito fácil de aprender outra, né? Porque vamos combinar que, assim, D&D não é um GURPS, certo? Que tu tinha aquelas tabelas e era excepcionalmente complicado. Mas a gente tem que assumir também que ele é um pouquinho complicado, né? Assim, um pouquinho embaçado. Mas quando você vai, tipo, aprendendo os outros e vendo outras coisas, você também vai aprendendo a admirar outros sistemas. E isso você pode levar pra sua mesa de D&D e de outras coisas. Geralmente quem tem aquelas mesas épicas que a gente gosta de escutar em outros lugares, tem a referência de outros lugares também, sabe? Porque traz pra cá. Eu tenho uma curiosidade. A gente conhece muito Heavy, ouve muito falar sobre Heavy, mas eu gostaria de saber quem é Luiz Henrique e como é que ele entrou nesse mundo, nesse cenário de RPG. É engraçado, né? Falar assim, porque Heavy é um apelido tão intrínseco na minha alma que se eu tiver numa rodinha e alguém fala Luiz, eu não vou saber que tá falando comigo. Mas assim, né? Eu comecei no RPG muito cedo, muito cedo. Mas eu comecei mais no RPG eletrônico. O meu início foi no eletrônico, sim. Tanto que eu sou apaixonado por Tibia, eu sou apaixonado por Final Fantasy, sabe? Eu conheci Tibia quando eu tava fazendo aula de digitação. Eu não sei qual é a idade dos ouvintes, mas sim, a gente fazia aula. O meu professor de digitação me apresentou Tibia e System of a Down, cara. Duas coisas que eu amo, assim, de paixão. Porque ele dava o exercício pra gente e ficava escutando o System of a Down no talo e jogando Tibia, cara. Ué, que é isso, tio? Aí só me passou e tal, e cara, foram paixões que eu criei pra vida, sabe? Aí quando eu fui crescendo, eu fui vendo mais possibilidades, fui conhecendo mais coisas, né? Fui lendo mais, inclusive. Eu acho que assim, o meu começo com RPG, ele foi muito diferente do que o pessoal tem. Porque o meu início foi mais literário, sabe? Eu gosto de falar que o meu início foi mais do quesito fantástico. Por exemplo, eu amo Bernard Cornwell, eu amo Tolkien. Tolkien pra mim é a minha maior referência de linha fantástica, né? Eu gosto um pouco da leitura do George Martin, não muito, né? Inclusive Tristezas do seriado. Tamo junto. Isso mudou muito, sabe, a minha cabeça. Tanto que eu amo fantasia medieval, eu não descarto a fantasia de ficção científica, né? Eu até escrevo
escrevo um pouco, mas isso mudou muito meu e que me incentivou até mesmo a escrever, sabe? Eu sou publicitário, né? Eu sou formado em produção publicitária, mas eu sou metade de um estúdio criativo com a minha noiva, né? Que é a melhor pessoa do mundo, a mulher da minha vida. Que, tipo, não é melosidade, não é querendo ganhar pontos com ela, é, tipo, a pura mais verdade, sabe? E nisso, tô aí, né? Eu tô escrevendo um roteiro pra quadrinho, a gente tem um mangá chamado Incenso, que se passa no universo da Alvorada, inclusive, né? Um zine chamado Violeta, que também conta uma parte desse universo. Eu tenho um livro publicado chamado O Vento Não Está do Nosso Lado. Engraçado que, assim, quando para pra pensar, né, algumas pessoas meio que bugam, né? Tipo, cara, por que tu fez publicidade, né? Se tu tá escrevendo, por que tu não fez um curso de cinema, por que tu não fez letras, né? Rolês assim, mas, tipo, acho que tudo na vida tem um propósito e isso ajudou também, porque eu que tenho que fazer o meu marketing, eu que tenho que me vender. Então as coisas meio que foram se ligando assim. Nesse meio tempo teve a Amanda, né, a Salsinha, do nosso estúdio Heavy Salsa, e as coisas se juntaram. O Luiz aí o Luiz, falando igual jogador de futebol, né? Um humano que tá aí pra criar conteúdo saudável, porque a gente tá num tempo difícil, como sociedade, como país, como humanidade. Quero criar um conteúdo saudável, que seja memorável e que seja leve, e que faça diferença na vida das pessoas principalmente. Então, esse seria a minha leve biografia. Lógico, pulando alguns pontos, como por exemplo, eu já escrevi em blog de geek, né? Já cobri evento, já entrevistei poeta gringo, mas tudo isso foi pra construção desse momento que eu fico muito feliz, sabe? De estar criando histórias que impactam gerações. Nossa, gerações aí, eu joguei lá em cima, né? Dando a cara a bater, criando as coisinhas. Vamos falar um pouco da parte de dinheiro, cara. Quando você fez o Alvorada, você fez o Alvorada para crescer o Heavy, ou o Heavy vai crescer o Alvorada? Como você pensou mais ou menos no início, assim? Porque é claro que, querendo ou não, por mais apaixonado que sejam nossos trabalhos, eu também trabalho um pouco com RPG, a gente precisa de dinheiro, né? Maldita sociedade capitalista. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um investimento. Então, assim, a maior parada é essa? O Heavy vai levantar o Alvorada ou o Alvorada que vai erguer o Heavy? Eu te dizer que a Alvorada não surgiu querendo me dar rios de dinheiro, cara. Não foi. É da mais pura verdade do meu coração que eu falo isso. Tanto que a versão que tem agora, né, que é quase 100 páginas online, gratuitaço pra galera, né, antes mesmo do Catarse. Isso é bacana pra caramba, né? Sim, e eu acho válido, porque, querendo ou não, o RPG, por a gente só conhecer e às vezes a galera só bater na tecla do D&D, às vezes ele se torna muito elitista, né? Uhum. Quando o pessoal chega e fala, nossa, vou jogar, e chega aí, por exemplo, vai sair D&D 150 cada livro, né? Aí o pessoal olha e fala, putz, não dá pra jogar RPG, mas esse não era o vibe. Te dizer que, contando assim um pouco do início da Alvorada, ele nasceu completamente despretensiosamente, sabe? Eu e a minha noiva, a gente vai nos eventos, né, vender as nossas artes, né, vender os nossos quadrinhos, nossos livros e coisas assim, né? Então a gente sempre também tá querendo criar mais, né, pra poder gerar nossa renda, pra gente poder casar, seguir a vida tranquilo, né? Num certo evento, eu tava do lado de um cara e a gente começou a conversar sobre como o RPG foi maneiro e como as experiências do RPG em nossas vidas foram impactantes, né? E aí, cara, eu juro pra vocês que eu virei pra ele do nada e falei, mano, eu vou escrever um RPG. E ficou por isso, sabe? E só aquela ideia, só lancei no ar, sabe? Tipo, tá aí, galera. Depois de um tempinho, assim, depois de uns meses, eu sentei pra escrever. Cara, eu te juro que a primeira versão do Alvorada, que já tinha, por exemplo, umas 60 páginazinhas assim, ele saiu em uma semana. Foi uma sentada, cara. E já tinha parte das regras e tudo mais, saiu assim, e eu simplesmente liberei pra galera. Eu falei, galera, tá aqui, o sistema é facilitado, é feito pra ser mais simples. Ela abraçou de começo? Como foi esse começo aí? Cara, esse início foi curioso, porque eu comecei a mestrar na Twitch, né, pra demonstrar ele, e eu conheci uma galera que virou meus xodozinhos, um dos melhores amigos que eu tenho no
na minha vida, sabe? E foi bem legal isso. Teve uma galera que se aproximou, teve uma galera que viu e tal. Nada tão expressivo como, por exemplo, tá agora, né? Por causa do Catarse, mas isso também é por causa da campanha, né? De todo o marketing e tudo mais. A gente não teve tanto assim acesso, mas, por exemplo, a gente teve mais de 100 downloads, sabe? E num RPG que, tipo, basicamente só tava eu divulgando, sabe? Porque era meu produto ali que eu tava fazendo. E sempre disponibilizado de graça, assim. Eu digo que Alvorada, ele é algo parte de um universo que eu tô criando, né? Não é... Ele é mais pra fazer crescer o Heavy do que o Heavy and Salsa, na verdade, o nosso estúdio, né? E o universo que a gente tá criando em si, porque ele não vai ficar só fechado nele. Ele tem mangá pra sair, que era a ideia inicial, inclusive. Tem mais zines pra sair, tem mais quadrinhos, tem boneco, mas seria mais ou menos essa vibe. Ele tá pra crescer o estúdio, mas ele também iniciou sem nenhuma pretensão desse tipo, sabe? Era aquele rolê de, eu quero fazer um sistema legal, se entrar dinheiro legal, se não entrar, paciência, e a gente segue com as outras coisas que a gente tem que fazer, sabe? Pra você, como escritor e como game designer aí, qual a importância do pessoal prestar atenção nos RPGs nacionais e qual a importância no repertório de um produtor para que ele consiga extrair o máximo de referências e criar um projeto que realmente seja satisfatório? Essa é uma pergunta engraçada, porque quando eu tava escrevendo Alvorada, né, por exemplo, eu queria deixar as coisas muito simples e muito enxugadas, né? Por exemplo, o Raul, ele veio e falou, Guri, tu tem que melhorar isso aqui. E aí, por exemplo, o capítulo do mestre não tinha o que tem agora, né, coisa do tipo. E foi que ele deu o toque, né? Pra criar, é a mesma coisa, por exemplo, pra escrever, pra criar um roteiro de quadrinho, de filme, de seriado. Você conhecer outros sistemas, outras regras, você ver outros canais que falam sobre game design, às vezes é estudo, sabe? Pra você aprimorar isso. Pra você ter essa base sólida de saber o que você tá fazendo e também pra você não cair naquele problema de talvez criar alguma coisa que alguém já tenha criado, sabe? Porque às vezes você não vai copiar, mas às vezes você cria algo que talvez esteja no seu inconsciente, que você quando coloca no mundo, o pessoal olha e fala, nossa, mas é igual tal coisa, e foi sem querer, né? Mas... Isso é horrível, né, cara? É horrível você comparar, assim... Tipo, taca todo o seu processo criativo no chão, né? Exatamente. Mas é estudo, manja. Assim como pra você fazer as coisas, por exemplo, de outros lugares, de TI, você tem que estudar, você tem que estudar as coisas, assim, de RPG e ver e tal, sabe? Isso aí, às vezes, o D&D é muito bom pra você tirar um pouquinho da caixinha e ver que, às vezes, algumas coisas podem ser melhores. Você disse que o Alvorada ele é bem simples, a gente quer conhecer muito o projeto em jogo. Eu nunca joguei, por exemplo, a gente vai pegar pra jogar agora, ou o Felipe ou eu, a gente vai mestrar. O que eu queria saber, realmente, é o seguinte, como que tá a sua expectativa pra bater aí sua meta, né? Determinado aí para lançar o Alvorada, e caso aconteça e caso não aconteça, o que você vai fazer? Eu vou dizer que talvez tu tenha me perguntado para a pior pessoa do mundo essa pergunta. Nossa, cara, como eu sou pessimista, sabe? Eu tô muito feliz, né, com a recepção que a gente tem tendo e, por exemplo, eu não posso entrar em detalhes, mas tá pra cair uns boletos massa. Legal, Já é um detalhe bacana. Aí sim. Até mesmo é uma coisa que a gente tá estudando, sabe? É uma coisa que eu vou sentar com a minha noiva ainda pra ver, por exemplo, essa semana, pra ver o que a gente vai fazer, né? Se chegar no final, se a gente injeta, né, e fica meio que retroativo, porque a gente quer ver, né, ele funcionando. Eu quero que ele saia, né? Esse ano a gente quer levar pra CCXP, né? Eu e ela vamos estar lá no Tish Alley, por lá, e eu quero levar pra lá, né? Talvez depois eu faça apoio tardio, sabe? Pra galera que não tinha por agora, coisa do tipo. É um rolê que eu quero fazer acontecer, sabe? Nem que venha do meu bolso. É uma obra que eu sinto que vale a pena e que é um showzinho de tanto trabalho que ele tem dado. Eu acho que a pressão maior pra tudo isso é que tem muita gente envolvida também, né? Tem uns 20 e poucos artistas que ilustraram uns NPCs da aventura base. Massa. Meio que entra assim como se fosse tipo, cara, eu não quero decepcioná-lo, sabe? Eu não sei se vocês
vocês assistem anime, já assistiram, sabe? Aquele negócio de protagonista shonen. Então é meio que isso. Tipo, se fosse por mim, eu sendo muito sincero, assim, e abro meu coração com vocês. Se fosse por mim, né? Pro Luiz Heavy, eu não acreditaria, né? Mas o Luiz Heavy, ele também não acreditaria que a gente estaria com, tipo, 60% pra mais, sabe? Mas isso é um exercício de confiança, de superação, inclusive, sabe? De resiliência também. Eu sendo muito sincero com vocês, a coisa que mais me agrada e a coisa que dá aquela aquecidinha no coração, e não é ser piegas de modo nenhum, e nem é ser falso, né? A coisa que mais me deixa feliz do Alvorada é a visibilidade que ele tá tendo, sabe? O tanto de gente que tá abraçando, o tanto de coisa, sabe? Eu nunca que eu imaginaria que eu teria dado entrevista no QuestCast, no Dado Viciado, aqui pra vocês, que o Guaxa viraria meu amigo do RPG Guaxa, o Drezel lá do Treco, que o Pedroca do Formação Fireball, o Roxo me ajudariam, velho. Onde nos meus sonhos, cara, tipo, eu teria um rolê desse absurdo pra mim. Muito legal, cara. Então é um rolê absurdo, sabe? Inclusive, por exemplo, o Alvorada tá me levando pra Curitiba, brother. Dia 14 e 15 de setembro eu vou estar mestrando Alvorada no World RPG Fest, sabe? É emocionante, é algo que eu nunca imaginaria. E eu acho que esse é o maior ponto, assim, é a coisa que me deixa mais feliz, sabe? Eu acho que como autor, eu acredito que vocês também como produtores, a gente se sente muito realizado, né? Quando vê a nossa obra tomando forma e ela, tipo, se expandindo e abrindo essas portas pra gente. Então, é um rolê que eu sempre falo nos envios de novidades pra galera, e não é da boca pra fora, porque eu não gosto de fazer isso. E, cara, é surreal, sabe? Eu não tenho palavras pra agradecer, nem pra, tipo, exemplificar tudo isso, sabe? Não tenho. É impossível. Artista independente do Brasil é muito rolê de formiguinha, cara. E aí a gente vai crescendo e vai ajudando, assim, sabe? Porque às vezes não tem incentivo, né? O governo ainda gosta de cortar mais da cultura ainda. Por vezes a gente é até sufocado, né? Eu digo não do RPG agora, mas eu digo como artista independente, porque eu conheço muita gente por causa dos eventos que a gente vai, né? Muito quadrinista, muito mangaka brasileiro. E às vezes eu te digo que as pessoas, elas não gostam porque não conhecem. E tem aquela vibe de tipo, isso é independente, isso não vale a pena. Que nojo. Queria pegar um gancho nisso que você falou. Eu já acredito e vou usar, né? Você pretende investir, assim, no próprio Alvorada, disseminando esse cenário, ou você tem planos para novos jogos? Cara, eu vou continuar no Alvorada. Eu não tenho estrutura, tempo pra pensar em qualquer outro jogo, cara. Eu acordo trabalhando no Alvorada, eu vou dormir trabalhando na Alvorada, eu jogo pra desestressar, porque esse trabalho de lapidação, né, depois que a gente já tem o escopo pronto... Acabamento é o que mais dá trabalho, né, cara? Nossa, é muita coisa, cara, muita coisa. O formato brasileiro de RPG, ele tá muito sólido, eu me sinto muito incomodado. Tem um board game chamado Eldritch Horror, e eu vou mestrar uma sessão de Eldritch Horror, tipo, sem sistemas, cara. Eu vou pegar meu board game, eu vou transformar ele em um RPG em um minuto pro outro. Sair um pouco dessa linha de ou epic game, ou teatral game, que é mais interpretação, ou mais pancadarias, né? Transformar um board game de criar civilização em um RPG sem você criar um livro, entendeu? Ele já começou a dar uns passos, entendeu? Para o que eu quero que aconteça aqui com os nossos RPG. Então, assim, já é um formato que eu falo, opa, pera aí, uma luz lá no fim do túnel. Por isso que a gente vai até pegar para jogar agora, para testar, e provavelmente a gente faça um podcast e tal, com esse tipo de novo formato que tá surgindo aí, com meme e essas outras coisas. Sem essa parte de atributos clássicos. Uma coisa que tem que mudar, assim, né? Quer dizer que tem que mudar. Existem mesas e mesas, tem mestre que gosta de mestrar pra isso, né? Eu claramente não gosto. E o que eu acho, na real, que tem que ter, principalmente, que tem que ter uma mentalidade de tipo, cara, esteja aberto, sabe? Você vai jogar um que tem XP, beleza, mas joga normal. Vai jogar um que é, por exemplo, igual Alvorada, que é missão, joga tranquilo, sabe? O ponto é tipo, igual comida, sabe? Que às vezes a gente tem, quando a gente é mais novo, não gosto disso, mas já comeu, não. Do RPG que eu sinto também, sabe? Tipo, se dê a
a possibilidade de conhecer outras coisas, se dê a possibilidade de se surpreender. Eu já vi jogador que ele tinha conhecimento o quanto faltava, e nesse dia eu estava jogando. Quanto faltava pra ele upar e a gente ia entregar uma missão e ele resolveu entrar na floresta só pra arrumar um encontro, cara, pra conseguir aquele XP final. Caralho, velho. Parece que tá jogando MMO, né, porra? Vou ali pegar 5% e já volto, time. Imagina que eu sou um desses jogadores antigos, assim, de RPG, principalmente de Dungeons & Dragons, assim, aquele que bate o pé no chão. Eu te pergunto, por que eu deveria comprar o Alvorada? Eu vou dizer pra você que, tipo, pra mim isso é muito íntimo, porque eu, por muito tempo, joguei RPG a moda caceta, né? Que eu, no meu ensino médio, como a gente jogava RPG? A gente pegava um D20 e fazia o que queria. Exatamente como eu comecei. Se quisesse... Tanto que, tipo, em uma das aventuras aí do meu ensino médio, eu era um bardo e eu, tipo, salvei as terras nórdicas do Ragnarok, sabe? Tipo, foi um rolê ultra épico, assim. Eu gosto dessa vibe, assim, eu até prefiro, sabe? Isso é uma das coisas que sistematicamente no Alvorada eu fiz questão de mudar, por exemplo. Às vezes a gente tem um problema na mesa. Todo mundo aqui é mestre ou não? Eu sou. Eu sou só mestre, eu não jogo. Eu também tô nessa de que eu mais mestre do que jogo. Tipo, praticamente só mestre. Eu não sei se vocês acham desconfortável. Pra mim é muito desconfortável o jogador que joga pela XP. Cara, eu acho muito ruim que, tipo, quer combate toda hora porque quer XP, quer upar, não sei. Eles vão acabar. Eu aqui bati uns 5 já esse ano. Aqui. Senti uma indireta aí. Você tá Fala, Panda é o mestre do IK, bicho. Te mata com uma porrada. Começou a descaracterizar personagem, pensei em XP e morreu. Pra tirar, né, essa fog, essa XP, dessa tara, né, da galera. Por exemplo, como você upa de nível no Alvorada? Você upa de nível no Alvorada completando missões. Com a sua lógica vai entender que pra você upar de vez depois, vocês têm que ir pra missões mais complicadas. Vou usar o exemplo que eu cito no manual pro mestre, né, pra exemplificar lá. Que, tipo, você tá lá na guilda, bebendo, conversando com a galera, né, aquele grupo recém-formado, de repente chega um cara lá e fala, então, galerinha, eu preciso de uma galera que ache uma flor, porque essa flor, ela é batida, faz a tinta que eu preciso pra terminar meus quadros. Eu gostaria de comissionar vocês pra vocês ir lá e resolver essas coisas. Beleza, o grupo foi lá, conseguiu, voltou, quando eles voltam, entregam, né, a coisa, se conclui uma missão, e aí sim se upa um nível. E pronto, você finir, sabe? Não importa quantos inimigos você enfrentou, não importa o que aconteceu, não importa se nem ao menos você enfrentou inimigos, você, sei lá, só resolveu um puzzle, você só vai upar de nível quando você concluir essa missão. E isso foi pensado justamente nesse ponto que eu também odeio, sabe? No livro básico do Alvorada, eu vi que existem 4 raças bases, né? Os anões, os elfos, humanos e draconianos. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a campeã das afirmações que eu vejo, principalmente lá no grupo do WhatsApp do Falha Crítica. A galera falando, quero jogar de urso, quero jogar de urso. Os ursos, eles realmente vão ser disponibilizados se o Alvorada bater a meta de R$6.000 de financiamento, ou você pretende uma jogada especial aí, talvez a galera possa ter acesso a essa raça pra jogar? Cara, é engraçado isso, porque os ursos... É que dando um spoiler sobre o universo da Alvorada, que esse ia estar no bestiário, né, que, por exemplo, no PDF só tem um bestiário épico, né, que eu coloquei só o vislumbre das criaturas mais fortes da Alvorada, né, mas existe todo umas características, sociedades e tudo mais, e existe, no mundo da Alvorada, os ursos, eles são inteligentes, né. Massa demais. Inclusive, eles, tipo, se dividem em classes, meio que, tipo assim, sabe, entre aspas. Até, tipo, dar um vislumbre a mais, assim, pra vocês, porque eu acho demais, assim, aquela criança que se empolga, tipo, sou eu falando dos rolês, porque eu acho muito divertido, foi muito divertido criar isso, porque os ursos em Alvorada são de à parte, né? Então eles têm guerreiros, eles têm bispos, que são os magos desse mundo, eles têm conhecimento e são um tipo de categoria ali. E é algo que chama atenção, né? Porque eu acho que, tirando alguns RPGs mais fantasiosos de animalescos, não tem um que tem, assim, de raças jogáveis. A galera olha, vê que é diferentão e abraça, aí né? Fala, nossa, que da hora, cara, quero. O que o Heavy de hoje falaria para o Heavy do começo do início nesse mundo do RPG? Uma dica que você daria pro Heavy lá de trás?
Eu já respondo isso. Eu posso só dar o complemento do que eu tava falando Pode. antes? Que os ursos, por exemplo, eu achei aqui no bestiário, né? Que, por exemplo, os pardos, os cinzas e os brancos são os guerreiros. Os de óculos, né? O urso de óculos, você pode procurar no Google, são os bispos. O vermelho é o ladino. Brabo. E tem a raça exclusiva que eu não vou falar porque é spoiler. Porque eu ainda tenho que construir tudo certinho. Eu acho que eu diria... Meu amigo, leia mais. Porque eu fui indo depois, né? Eu fui conhecendo depois. Eu fui vendo tudo e fui ter que ir anexando conhecimento, né? Você acredita que hoje os materiais estão mais acessíveis, assim, quando uma pessoa busca referências? Eu sou um cara que gosta muito de buscar referência. Você acredita que hoje está mais acessível ou não tem tanto material desse tipo? Cara, eu acredito que sim, porque tem muito site, tem muito lugar assim que disponibiliza coisas a mais, né? Que tem, por exemplo, tem o Dungeonist.com, que você pode baixar um monte de manual, uma porrada de cenário, e a galera às vezes coloca como pague o quanto você quiser, sabe? E aí vai indo por lá. Eu acho que sim, mas eu acredito também que tem muita preguiça hoje, né? Então, sabe aquele rolê que a internet, ela possibilitou a gente conhecer todos os livros, todos os filmes, todas as séries, tudo do mundo, mas a gente tem preguiça de procurar. Então, Verdade. às vezes, esse é o feeling também, né? A gente tem tudo na palma da mão, mas a gente, por ter tudo na palma da mão, a gente não sabe o que fazer quando a gente tem tudo na palma da mão. Essa referência dos animais, do urso, você buscou em algum livro ou veio da sua imaginação, juntando todo aquele conteúdo que você já contou pra gente, que você lê muito? Teve algum artista assim que te inspirou mais, que foi sua referência? Eu acho que, se eu fosse colocar, eu fui muito inspirado por Tibia, cara. Meu Deus do céu, como eu fui inspirado por Tibia, porque na minha cabeça, quando eu tô jogando, é tudo muito épico, né? E eu que, quando eu comecei a jogar, achava que quando você moldava sua roupinha, você mudava suas magias, era impressionante. Mas eu acho que de lá, cara, seria assim a principal. E as outras é uma miscelânea, né? Que aí vai Tolkien, vai Cornwell, vai os animes que eu já vi, vem seriado medieval, Hércules, Xena. Caraca, saudades de Xena. E por aí vai, sabe? Você é uma mistureba. Como todo mundo é uma mistureba de alguém, as coisas acabam sendo uma mistureba também. Mas coisas vieram também de estudos e de inspiração até mesmo da vida real, viu? Porque, por exemplo, tem o Glaucus Atlânticos, que ele é, por exemplo, uma espécie de lesma do mar, que é um bicho maravilhoso, cara, a coisa mais linda do mundo. Mas que ele é uma criatura de alvorada, que ele é uma criatura que, assim, ele voa, tem quase uns 10 metros, assim, de comprimento, é um rolê absurdo. Mas ele tá lá, e é uma coisa que existe no nosso mundo. Algumas criaturas da alvorada, inclusive, eu fiz questão de procurar uns animais bizarros que a gente tem na nossa fauna, sabe? Que ninguém conhece direito, e colocar pra lá. Mas é claro com uns quesitos mais animalescos, né? Algumas coisas algumas coisas da vida, assim. Falando um pouco sobre as classes disponíveis pra galera jogar. As classes, elas são básicas ou elas possuem nuances diferentes, um poder maior de customização? Elas fogem do convencional se comparado com outros sistemas? Ou elas são tradicionais? O que a galera pode esperar da customização de uma classe no Alvorada? Eu te digo que ela é mais convencional, sabe? Porque nesse ponto eu quis muito remeter ao RPG eletrônico, né? Legal. Então, essa vibe é totalmente, por exemplo, Final Fantasy 3, Final Fantasy 5, né, que tinha os jobs, Final Fantasy Tactics, inclusive, né? Então você tem aquele arquétipo ali que seu personagem se encaixa. Se posso dizer pra todo mundo é que, tipo, a magia do RPG vem do roleplay, né? Então você meio que faz ali o teu momento. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele sempre joga de Draconiano Dragão. É o que ele gosta de jogar, sabe? Ele não cansa de jogar disso, por incrível que pareça. Tem umas 4 meses ele sempre jogou disso. No universo de Alvorada, os draconianos eles são um pouco amedrontadores, né? Afinal, um dragão humanoide de uns 5 metros de altura, ele é um pouquinho intimidador, né? E principalmente porque no universo de Alvorada se passa após uma guerra que faz, tipo, menos de meio século que acabou, sabe? Que foram quando eles tentaram subjugar todas as raças. Então tem essa marca, né? Essa mancha no histórico deles. Cara, você não vai achar um personagem mais carismático do que esse meu amigo jogando, cara. Porque o draconiano dele é um bobão.
essa é a magia do rolê, né? Se fosse, tipo, seguir total a lore, seria, tipo, um rolê absurdo, mas tá aberto a você ali, né? Tipo, os seus equipamentos, eles estão um pouquinho engessados no arquétipo. Isso a gente pode bater o martelo. Mas na parte de como você vai executar, aí são outros 500, sabe? Então a ideia é realmente a galera, com pouco tempo, ler o livro, entender, fazer uma ficha rápida e partir pro jogo, né? Sim, cara, a ficha de Alvorada tem uma versão mais light, né, que não é a bonitona, porque a gente não parou ainda pra fazer, eu e o Raul, né, então foi eu que fiz. Mas legal. você vai ver que, tipo, se você vê a ficha que tá no projeto, inclusive, cara, ela é ultra simples. É tipo, preencher o papum. Sabe, todas as vezes que eu fui fazer o Alvorada com o pessoal, eu fiz a questão de ser essa vibe de ser muito rápido pra montar, sabe? Então, 10 minutinhos, tá de boa ali. O mais demora pra fazer a ficha é decidir com o que eles vão jogar. O pessoal sempre fica entre umas duas classes falando, tipo, nossa, eu gosto dessa, né? Mas eu gosto daquela outra ali também. Ah, mas eu quero jogar com isso aqui parece tão legal. E fica nessa. A gente queria te agradecer pela presença aí, pela disponibilidade. Nós do 20 acreditamos muito que seu projeto vai dar certo, assim como todos os projetos, né, que o pessoal desenvolve de forma independente. E antes da gente fechar, eu queria fazer com você um bate-bola, jogo rápido aqui, onde você responde com uma palavra pra gente e deixar pro pessoal aí, pode ser? Pode ser, vamos lá. Alvorada pra você é... Superação. Se fosse pra jogar com uma raça, seria... Não. Não, eu amo os anões, cara. E principalmente porque no mundo da Alvorada os anões vivem nas pirâmides. Um livro... Roverandom, do Tolkien. Você sempre fala... Merda. Agora eu queria que você deixasse uma palavra pra todos os ouvintes que tá com a gente aí. E o que você quiser compartilhar com a gente. O que eu sempre gosto de dizer, né, quando eu vou nas entrevistas, e o que eu gosto de deixar pessoal é... Primeiro, joguem RPG, porque isso é vida, é gostoso, né? Mas eu falo pra sempre onde eu vou, tipo, invista nos sonhos de quem você gosta e dos seus amigos, cara. E às vezes não quero dizer nem com financeiro, é tipo, apoia, sabe? Dá um RT, dá um curtir, manda, tipo, cara, gostei do que tu fez. Ame seus amigos, dê a vida pelos seus amigos, ou por quem você gosta, sabe? Por aquele produtor que você gosta independente, por quem você gosta de ver o conteúdo, demonstre o seu amor, comente, demonstre que você gosta, sabe? Porque seus amigos, família, esposa, marido, namorado, demonstre que você gosta, demonstre que você se importa, demonstre que você ama, porque você nunca sabe quando vai faltar isso, né? Você nunca sabe quando isso vai acabar. Então, e a gente já tem ódio demais no mundo. Tá na hora da gente levar um pouquinho de amor. Então, fica aí. A gente incentiva muito, a gente fala pro público aí, cara. Comprem, experimentem, dê uma força pro projeto, porque a gente tá precisando aí de novos formatos, novas iniciativas. Você vai fazer, cara, o máximo que a gente puder aí pra te ajudar, porque a gente é 100% a favor. A gente tem uns projetos também aí na internet e a gente vai mestrar o seu RPG, a gente vai fazer um podcast, a gente está se comprometendo aí a tentar ajudar dentro da maneira que a gente puder, tá? A gente tá junto, tamo aí pra o que precisar e tudo mais. Inclusive, se quiserem que eu mestre, estamos aí, né? Nossa, genial. Né? Ó, um pedido desse não pode passar em branco. Então a galera que tá ouvindo vai curtir, vai mandar pro pessoal e vai falar no nosso perfil. Quero Heavy mestrando. Então, muito obrigado pela companhia. Apoiem o Alvorada. Se você está ouvindo esse podcast, vai ter os apoios tardios. Então, não deixa de adquirir o seu livro do Alvorada. E vamos apoiar o RPG brasileiro, o RPG nacional. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e aguarde que em breve a gente vai fazer mais entrevistas. Estamos gravando um podcast de RPG para divulgar um dos nossos primeiros produtos. Siga o nosso Instagram, se inscreva no canal do YouTube e entre no grupo do WhatsApp. Um abraço e até a próxima.